Olá galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. O vídeo de hoje é com os melhores momentos da live que nós fizemos do bate-papo com o advogado Paulo Marcolino sobre questões tributárias dos 25% para aposentados e pensionistas aqui em Portugal. Vamos ver! Boa noite para quem é de Portugal. Boa tarde para quem está no Brasil. Estamos aqui para debater sobre a questão da alíquota dos 25%. Os temidos 25% para nós residentes, que não somos mais residentes no Brasil, ou então até somos, isso daí nós vamos digerir nesse debate. Estamos aqui hoje com o querido amigo Paulo Marcolino Silva. Obrigado, Cris. Ele é advogado no Brasil e também atua como advogado aqui em Portugal. Nossos amigos brasileiros, boa tarde. E aqui já passamos das 20 horas. Precisamos já dar uma boa noite aqui para os colegas portugueses. Fico agradecido pelo convite, que diante da produção aqui, da nossa editora-chefe aqui, a Cris, temos esse tema tão importante, que não só como advogado, também como detentor titular de um visto D7, aqui também em Portugal, estamos aí navegando nas mesmas condições que os colegas e os demais que estão para vir. Então é muito importante que todos tenham a noção dessas normas, porque é um assunto sério, né, de um conteúdo pesado, somente no nosso bolso. Por que eu estou falando para aposentados e pensionistas? Porque quem vem com D7 também pode vir com rendimentos. Olha, eu tenho rendimentos na poupança, eu tenho outros rendimentos. Você não entra na alíquota de 25%, você entra na alíquota de 15%. Então já vamos dar início às perguntas que já foram feitas anteriormente no vídeo chamada. Vamos começar com a pergunta do Marcos Antônio Salles. Um grande abraço, é o seguidor querido nosso, e ele começa com a seguinte pergunta. Boa noite, Cristina, madrinha do grupo. Boa noite, Dr. Marcolino. Sou militar da reserva pelo Exército Brasileiro. Meus proventos são oriundos do Ministério da Defesa, a Secretaria de Economia e Finanças, com o centro do pagamento do Exército. Dessa forma, não tenho como transferir a minha fonte pagadora para Portugal. Pergunto, não posso declarar a saída definitiva do Brasil? Devo retornar ao Brasil uma vez por ano antes de completar 12 meses de permanência em Portugal? Devo declarar meu imposto de renda somente no Brasil? Até porque não tenho renda em Portugal. Então são 3 perguntas e com a palavra o Paulo Marcolino, advogado, sobre essa questão. O colega Marcos, bem-vindo a Portugal. Espero que em breve, dentro do grupo D7, nos encontremos aí nos eventos que o canal Vamos Ver promove às vezes. Por coincidência, Marcos, eu sou da reserva, assim como você. Sou suboficial da reserva pela Força Aérea, pela nossa aeronáutica, e vou te colocar como é que foi minha experiência e o que eu passo todo ano, que é o seu caso também. Existe uma instrução normativa do Ministério da Defesa, a número 51, é uma portaria, que tem instruções que regulam exatamente a prova de meio de vida dos militares, anistiados, políticos, pensionistas, das forças que decidem se domiciliar e a morar no exterior. No caso prático, todo ano, no mês de aniversário, assim como no Brasil, nós devemos nos apresentar numa unidade militar. Então, no nosso caso, aqui no exterior, devemos nos dirigir às embaixadas, ou então, quem tem essa dificuldade da distância de uma embaixada, se dirige a um consulado. A vantagem, se você puder, e os colegas também da reserva das forças puderem ir na embaixada, que a burocracia é um pouco mais rápida. Então, todo ano, meu mês de aniversário é novembro, eles me orientaram desde o primeiro ano aqui que eu comparecesse um mês antes, que até mandar a burocracia para o Brasil. Eu compareço na embaixada no mês de outubro, logo no começo do mês de outubro,
em questão de minutos, porque a embaixada fica aqui em Lisboa, é super prático, super acessível, vazia, diferente dos consulados brasileiros, é tranquilo o atendimento, e tem um setor lá do Exército, Marinha e Aeronáutica. Eles nos recebem, preenchemos 2 fichas lá. É recomendado também que você leve os dados pessoais dos seus dependentes, dos seus agregados familiares, se é que eles são devidamente cadastrados, para renovar toda a burocracia diretamente numa unidade ao que, no caso, a sua força, que é o Exército, esteja ligada. Então existe lá a sua seção lá de pensionistas, né, dos famosos inativos, lá no seu estado, de onde você serviu, de onde você se aposentou. A embaixada, dentro desses documentos, envia isso tudo de forma eletrônica e você tem o seu cadastro renovado, que nada mais é do que a prova de vida. Então, sempre pelo menos um mês antes, você vê o seu mês de aniversário, que é a data, né, o marco para você ter o seu pagamento, a sua renda lançada normalmente na sua folha de pagamento, tá bom? Então, isso é uma norma para todos nós. O que é importante, que você perguntou aqui, se deve ou não fazer declaração, existem instruções internas em cada força que nós devemos fazer isso antes de sair. Quando já estiver fechada a sua mala de viagem, você compareça à sua unidade. Lá existe uma alteração cadastral, caso você já tenha uma morada, um endereço aqui em Portugal, como eu fiz, eu já tinha uma residência aqui onde eu ia me fixar na época. Eu fiz lá o lançamento, fiz uma ficha cadastral e isso já foi internamente. Disseram na época que isso já iria para a Receita Federal, mas para evitar qualquer problema, faça a declaração junto ao site da Receita e toda a burocracia depois para a sua fonte pagadora. Isso que é o ideal. Então é bem similar ao que os demais pensionistas e aposentados têm que fazer. Me informaram que militares que residem, eu não lembro qual das ilhas, se era na Pelo de Açores de Madeira, eles preferem vir aqui na capital, fazer toda essa burocracia, que é mais rápida, do que fazer no consulado do Porto ou do Algarve, que geograficamente seria talvez mais viável. Eles preferem vir diretamente na embaixada. Pegam o voo não lembro agora qual das ilhas, e vêm para a capital diretamente na embaixada. Para já resolver, para ficarem lá, né? Aqui ele tinha uma outra pergunta sobre o imposto de renda, né? Sim. Nossa fonte pagadora é do Brasil, Marcos, então deve se manter sim a declaração anual perante a nossa fonte lá. Não precisa em Portugal, desde que você não tenha rendas aqui locais. No meu caso, por que agora me presto a fazer tanto o IR brasileiro como o IRS português? Porque agora eu comecei a ter já rendas locais aqui, fique bem claro. Então eu tenho que declarar perante o fisco português as rendas que eu tenho atualmente aqui em Portugal. A questão do retorno ao Brasil antes dos 12 meses com a permanência em Portugal. No caso, já temos aí na instrução normativa, que você residente é considerado até os primeiros 12 iniciais. E vamos entrar daqui a pouco, que é o maior debate sobre 25%, se você vai se colocar naquela situação de de contribuinte fiscal no Brasil. Então, esse pensamento seu aqui, se antes dos 12 meses eu compareço ao Brasil para não caracterizar que você é um não residente. Isso acho que é bom colocarmos isso mais para frente, essa questão. A segunda pergunta é da Donária Jerônimo. Muito bom assunto, obrigada. Sou funcionária pública aposentada no Brasil e tenho a cidadania portuguesa. Devo pagar os 25% ou seria mais vantajoso não fazer a saída definitiva e voltar uma vez por ano ao Brasil? Então ela tem dupla nacionalidade, ela é brasileira e ela é portuguesa. A base aqui que nós falamos, né, é tudo referente ao fisco, Cris. Então ela tem a cidadania, tudo bem, mas ela mesma já declara que ela é funcionária pública brasileira, ou seja, a fonte pagadora dela é brasileira. Então, até onde eu entendo aqui pela colocação dela, sim, ela fica obrigada a esse desconto, porque a fonte pagadora dela é lá no Brasil. Perante essa fonte que ela tem que fazer a declaração através da Receita Federal. Então, apesar dela pensar que não paga esse 25% aqui no Portugal, é uma questão distinta, se ela tem a cidadania ou não. Isso aqui eu nem vejo como principal. E sim que ela é uma funcionária pública, devidamente constituída no Brasil, e incidiria assim, esse desconto aí de 25% como outro funcionário. Vamos para então a pergunta
da Júlia Maria Pinto, que é até uma pergunta que eu coloquei como 2.1, que é uma pergunta que também tem a ver com a pergunta anterior. Gostaria de saber se funcionário público aposentado no Brasil com a cidadania portuguesa também deve pagar 25% de imposto de renda se mudar definitivamente para Portugal. Então, já respondemos. Ela mesmo já praticamente justificou o chamado o gerador. Qual é o motivo desse teor de 25%? Exatamente, o fator gerador é que você reside no exterior. Então, se ela declara que quer se mudar ou já se mudou definitivamente, já justifica esse desconto aí. Então, não pensar que aqui não há desconto. Isso aqui seria referente a uma taxação perante a Portugal, que não é o caso. Isso aqui é referente a um desconto perante a Receita Federal, perante o fisco brasileiro. Nada a ver com Portugal. Com a Receita Federal brasileira. Exatamente. Pergunta número 3 da Kátia Homem. Cristina, boa tarde. Minha dúvida é em relação à conta corrente. Após ser dada a saída definitiva, como podemos manter as aplicações como poupança, LCI e outras no Brasil? Muito pertinente essa pergunta. Sim, muito sim. Quase todos nós deixamos pelo menos uma poupança lá no Brasil, esquecida. Eu tenho acho que umas 2 poupanças lá. Até precisamos ir lá ver o que sobrou, porque cada vez que eu abro um extrato meu lá, a poupança tem uma... O leão... tem uma... A mordida do leão já está lá. A mordida lá. Cada vez que eu vejo o saldo, só diminui. Não dá de bobeira. Exatamente. Então a nossa amiga Kátia já colocou uma situação que é corriqueira entre o pessoal do D7. Você deixou uma conta lá, a maioria não declarou, não fez a comunicação definitiva, mas isso é devido. Você, com a declaração, com a comunicação de saída definitiva do Brasil, isso é gerado dentro do site da Receita. Com esse recibo, você deve levar isso para instituições bancárias onde você tem aplicações e contas, e os bancos, de uma forma discricionária, unilateral, decidem ou não as regras de manter sua conta, de encerrar sua conta e restringir ou mudar todas as características daquele contrato. Ela pode alterar ou então ter o poder de cancelar. Então, até eu vi um relato que os jogadores de futebol passam por essa situação. Eles vêm para outros países, recebem toda a burocracia para um assessor, para um empresário, etc. E isso é levado para os bancos, onde tem aplicações, e sabendo disso, esses esportistas são colocados numa situação específica. São poucos bancos, como até naquele vídeo seu, né, de tempo atrás, que aceitam essa condição de manter a conta. Outras pessoas procuram manter no Brasil um procurador, uma procuradora que mantém essa conta de uma forma normal. Então, acho que cada um tem que ver, fazer o balanço se compensa manter uma situação de uma conta normal lá, como se você, correntista, fosse morador do Brasil, ainda como residente, ou como outras pessoas que, como não residente, fazem essa burocracia, levam o recibo da Receita da sua comunicação de saída em definitivo, e o banco vai tomar as providências. O que eu sugiro? Que cada pessoa consulte o seu gerente ou o gerente das suas contas, exponha a sua situação, que você tem desejo de sair, que você tem um visto ou que vai ter um visto de saída do país, se o banco vai se prontificar a manter a sua conta e as características que você deseja. Eles podem restringir crédito, as aplicações podem ser fechadas, alteradas. Geralmente essas aplicações e investimentos têm as suas taxas às vezes vantajosas, porque você não está mais no Brasil. Então tudo vai depender de como cada instituição financeira, bancária, vai tratar o seu perfil enquanto imigrante ou futuro imigrante. Então é importante falar diretamente. Com certeza. Fazendo até um adendo aqui, antes de eu vir para cá, antes de eu conseguir o visto, eu estava realmente muito preocupada com essa questão da conta, da minha conta do Banco do Brasil. A minha conta, perceba, não é uma conta salário, é uma conta comum. Quem tem conta salário é aberta pelo órgão pagador, aí já é uma outra coisa. A minha conta foi aberta por mim mesma e a minha pensão, o meu benefício é jogado na conta do Banco do Brasil. E o meu medo justamente era que a minha conta, eu fazendo a saída definitiva, ela fosse encerrada, porque pela determinação do Banco Central do Brasil, existe essa possibilidade em relação ao banco, né? Os bancos, eles têm toda a liberdade para encerrar, uma vez que você não é mais residente no Brasil e você fez
a sua saída definitiva, entregou ao seu órgão pagador, entregou à Receita Federal, então você não tem. Então, as alíquotas são diferenciadas, né, das aplicações, elas, assim, não sei se valerão a pena ou não, porque eu não estou por dentro e cada banco tem a sua política interna, né? Agora, pesando bem na balança, eu falei, bom, quanto mais a gente pesquisa, aquela coisa, quanto mais você cutuca, mais aparece. Mais sobe. Então, assim, consulte o gerente da sua conta. Caso não fique satisfeito com a resposta dele, algumas vezes ele também pode ser não sabedor. Ou então, às vezes, você pode saber até mais do que ele. Então, você vá até o saque, você vai até a superintendência, seja lá onde for, e colha as informações. Não satisfeito ainda, abra um questionamento no Banco Central do Brasil, eles vão responder a você como responderam a mim. Quarta pergunta é da Ana Costa. Dando a saída definitiva do Brasil, não impede de problemas no órgão pagador, né? Exatamente, eu acabei de comentar, perante a fonte pagadora dela, se ela vai ter alguma penalidade, eu acredito. Não diretamente com o álcool, nada mais do que ou como já fala, ele paga ou não paga, atrasou a declaração de prova de vida, vai atrasar o pagamento, etc. Mas eu vejo realmente o problema quanto ao fisco. E aqui no caso ela colocou a alíquota de 27,5%, que no caso, né, desceria para 25%, e ela comenta a situação dos 10 anos, se vai ter depois a tal bitributação. Você já adiantou que isso daí há um acordo no Brasil com mais ou menos, se não me engano, quase 9, 10 países aqui da comunidade europeia, e Portugal tem essa facilidade do acordo de não nos tributar. Então não é o caso. Nesse ponto ela pode ficar tranquila. Agora, quanto à fonte pagadora, não vejo. Enquanto ela não levará a comunicação de que fez tudo certo, né, via o recibo da Receita. Isso quer dizer que assim que você faz a saída definitiva no site da Receita Federal, você, o contribuinte, também tem a obrigação de comunicar ao seu órgão pagador. Porque como o seu órgão pagador saberá que você fez a saída definitiva, que você não é mais residente no Brasil, se você não comunicar. Então, existem dois fatores. Um deles, fazer a saída definitiva, comunicar a Receita. Claro, né? Isso daí é até redundante falar, porque se você vai fazer a declaração da saída definitiva, é claro que é na Receita Federal. Mas também imprima este documento e faça saber ao seu órgão pagador, seja ele qual for, militar ou civil, para que você comece, a partir daí, a ter a alíquota descontada. Não adianta nada você fazer somente na Receita Federal e não fazer a comunicação ao seu órgão pagador. Mais uma pergunta, Roberto Lima. Ele tem 3 questionamentos. 1. Regimento oriundo de previdência privada também é taxado? Temos hoje as previdências, né, complementares. A pessoa tem uma forma de rendimento, de pensão, por uma entidade, como você civil, eu como militar, e além disso ela tem já um convênio de uma previdência. Então, vendo o que a Instituição Normativa 208 coloca e outras legislações também, temos também no site da Receita Federal, só que se eu ficar citando aqui números são bem detalhados, mas podemos passar. Deixa eu ver para eu entender. Então seria, por exemplo, se eu pago um INSS, ou então se eu pago algum tipo de aposentadoria, algum plano de aposentadoria particular, seria isso? Sim, aquelas aposentadorias de quem tem um rendimento que veio, por exemplo, pelos Correios, pela Petrobras. Então você tem essas previdências, que sim, incidiria esse 25% também. Porque se nós pegarmos a legislação sobre a incidência de 25%, fala de rendimentos auferidos em território brasileiro que são remetidos para você, o não residente. Então, é uma forma de rendimento que eles colocam. Então, o rendimento seria considerado rendimento tributável? Tributável. Todo rendimento tributável? Exatamente. Então, por exemplo, você é do INSS, tem os 25% em cima, né, do bruto. Você tem esse valor descontado, em cima dele você joga os 25%,
somado a isso vai ser o desconto total. Em cima Teria do como valor. a gente fazer alguma simulação para que a gente fizesse, assim, tivesse alguma ideia, a gente colocasse um valor bruto fictício e a gente fizesse um desconto de 27,5% e depois fizesse um desconto já com os 25%? Aqui você tem pelo site, né? Você tem um simulador, né? Efetivo. Se você... No próprio site da Receita Federal? Sim. Simulação de alíquota efetiva. Então lá você vai colocar todos os rendimentos tributáveis e vai fazer essa simulação, sim. Tanto pode fazer mensal como anual. O site lhe permite essa simulação em dois sentidos. Ok, Roberto Lima com a segunda pergunta. Se mudo para o exterior e lá permaneço 11 meses e 29 dias, volto ao Brasil e aqui fico por 2 horas. Nem sai do aeroporto, né? Interrompo o limite de 12 meses, porque já pisou no Brasil. Não necessito mudar o domicílio fiscal, isso não é uma pergunta, é uma afirmação dele. Ou há outro prazo mínimo para permanecer no Brasil, além dos 11 meses e 29 dias? Não sei, Cris, se ele colocou numa situação do primeiro ano, porque realmente se você não extrapola os 12 meses, você ainda está na situação de residente, como se no Brasil estivesse. Aqui eu não sei se ele está colocando uma situação já a partir do segundo ano. Ficou um pouco essa dúvida. Interrompe o limite de 12 meses ausente do país. Ou se isso é uma coisa que ele quer praticar, como muitas pessoas colocam lá no nosso grupo, né? Uhum. Se eu fico sempre fazendo aquelas viagens esporádicas para não caracterizar que eu estou aqui. Dos 184 dias aqui, dos 180... Mas é aquelas situações que já colocamos. Você vai para o Brasil fazer a prova de vida lá, né? Colocando assim. Ele não deixa completar os 12 meses, vai para o Brasil, mas concorda que na prática ele precisa de um tempo para fazer carburocracia de prova de vida. Ele não vai sair do aeroporto, dar meia volta e embarcar para cá. Eu não vejo aqui um prazo mínimo para permanecer, não é o caso, mas quebrar essa barreira de não preencher os 12 meses, eu acho que isso cai por terra. No próprio site diz que você tem como reverter a saída definitiva. Você vai ao Brasil e você comprova que você é residente lá. Aí você tem que ler o que está determinado lá e você pode reverter essa situação e não ser considerado um não residente no Brasil. Aqui eu achei a lei na nossa Constituição brasileira, que é de número 13.315, de 2016, que é justamente que incide sobre a taxação e a alíquota de cidadãos brasileiros em território estrangeiro. Aí você depois dá uma olhadinha nessa lei, 13.315, aí você dá uma olhadinha no artigo 7º. A famosa lei do Michel Temer, ela teve seu efeito a partir de 1º de janeiro de 2017. Para o nosso grupo D7, ela foi incisiva porque foi exatamente aí que o governo inseriu os pensionistas e aposentados. Até esse momento era o pessoal que tinha rendimento, de vínculo ou não empregatício. Alguns aposentados e pensionistas eram também afetados por essa lei. Vários escritórios de advocacia moveram várias ações em todo o Brasil para recuperar esses valores entre 2013 e 2016. E até havia a esperança que com esses processos favoráveis houvesse uma alteração favorável. Foi ao contrário, né? Parece que foi um tiro no pé. O governo decidiu inserir esse nosso grupo, né, de pensionistas aposentados, juntamente com outro tipo de rendimentos. E isso, com o tempo, pode ser que vai ter uma jurisprudência favorável lá no Brasil, mas é uma coisa muito recente, é tudo ainda muito novo, um cenário para ser discutido. Então, por enquanto, estamos sujeitos sim a essa incidência aí. Vamos ver para frente se nós conseguimos discutir isonomia com o pessoal que ficou no Brasil, que está no Brasil, os isentos, etc. E nós que migramos sofremos essa taxação aí bem impactante aí. Mas por enquanto colocar isso para o judiciário discutir, mas também que ainda demanda um bom tempo ainda, né, que pela frente. Então eu acho que você acabou de responder a pergunta número 3 dele, né? Que é a lei da taxa dos 25%, que nós mencionamos agora, dos residentes no exterior, não ofere o princípio da isonomia tributária, né? Isso daí então já é uma questão do primeiro parágrafo do artigo 145 da Constituição Federal.
Uma pergunta aqui que está surgindo agora, estão pipocando as perguntas, agora eu consegui pegar uma aqui. Quem fez a saída definitiva e tem imóvel alugado no Brasil, como fica a alíquota? Bom, se veio para cá e tenho visto através dos rendimentos do aluguel, não tem nada a ver com os 25%, tem a ver com os 15%, que aí já é uma outra pegada, que nós falamos no começo do vídeo, né? No começo aqui da live. Não é isso, Marcolino? Eu estou entendendo bem. A incidência dessa renda dela seria os 25%. Ela faz o procedimento normal, declarar no seu DIF-PV, declaração de imposto de pessoa física normal. O banco, em princípio, o Carnê-Leão, né? Dos 15%, não tem nada a ver com os 25%, sim, né? O banco dela, em princípio, já deve ter a declaração lá, que nós comentamos até há pouco tempo, que ela já tenha elevado esse recibo da Receita para o banco e que vai ter incidência de 15% quanto a isso, que é o rendimento referente a imóvel. André Luiz Teixeira. Cristina, na sua opinião, quem veio morar em Portugal com visto D7, é melhor fazer a saída definitiva ou não? Eu prefiro não responder. Porque é melhor fazer... a questão aqui é o adjetivo, né? É melhor ou não? A gente sempre se embasa, como eu falei no começo do vídeo, a gente sempre se embasa na Constituição e a gente sempre se embasa na regulamentação da Receita e tudo mais. Quer dizer, eu, Cristina Maia, não fiz a minha saída definitiva. Eu estou como residente fiscal em Portugal e eu estou como residente fiscal no Brasil. De uma forma ou de outra, você vai perder. Vai sair do teu benefício. Então, o que pesou na questão para que eu era a maior defensora, você lembra disso, né? Vamos todos fazer essa saída definitiva, porque a gente tem que estar consoante à Constituição, aquela coisa toda, aquela questão né? Sim, vamos sim. fazer... A bandeira levantada e... Aí, quando você, uma vez, vem para cá, para Portugal, quando uma vez você... começa a ter a tua vida aqui, você começa a pesar na balança as questões tributárias e tudo mais, você começa a pensar assim, bom, se eu ficar sem a minha conta corrente, esse era o meu maior medo. Se a minha conta corrente for fechada, apesar de que eu tenho uma procuradora lá e tudo mais, né, plenos poderes e tudo mais. E se a minha conta for fechada, como eu vou resolver essa história? De uma hora para outra, entendeu? Ou então eu advogado. Poxa, como é que vai ser essa história? Eu vou ter que voltar ao Brasil para resolver eu mesma, tal, tem coisas que a gente sabe, que a gente até conversou antes da live, que a gente não tem como resolver, né? O procurador não tem, às vezes, a questão do banco e tudo mais. Quer dizer, então o que pesou justamente foi isso. Se a minha conta for encerrada, porque o Banco Central e a Receita Federal não se entendem. Então, um determina uma coisa, o outro determina outra. E quem está no meio desse fogo cruzado? O contribuinte. Nós estamos no meio desse fogo cruzado. Então, o meu medo era, de uma hora para outra, eu não sou mais residente no Brasil. Ponto. Fiz a minha saída definitiva e eu tive a minha conta encerrada. E como é que vai ser isso aí? Onde meus rendimentos, como vão ser? Entendeu? Essa foi a questão. Obrigado mais uma vez. Tamo junto, somos D7. Vamos ver. Vamos ver. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Tchau, até a próxima.